O milionário revela que esperou pela mendiga negra tímida que ninguém abordou. Chovia com força naquela noite, um daqueles temporais que parecem engolir até os sons mais distantes. No meio da chuva, um homem bem vestido e com um olhar penetrante entrou na pequena biblioteca do bairro. Seu nome? Rafael Mendes. Rico, poderoso, dono de impérios que poucos tinham coragem de imaginar. Mas ali, enrolado no guarda-chuva molhado, ele parecia uma sombra fora do lugar. Procurava algo mais que livros. Marina Santos estava lá, como sempre. A bibliotecária tímida de 24 anos, quase invisível para o mundo. Tinha a pele escura, marcada por uma vida simples e um sorriso que nunca encontrou público. Ninguém jamais a olhou de verdade. Ninguém ousou atravessar a barreira do silêncio, que ela erguia como um escudo. Até aquela noite. Até Rafael cruzar aquela porta. Quando ele a viu, parado ali entre pilhas de histórias e páginas amareladas, algo nele disparou. Aquela moça magra, com os olhos grandes e cheios de calma, ajeitando os óculos, parecia uma personagem que ele não tinha direito de conhecer. Mas ele falou. Uma voz cheia de um charme estranho, misto de mistério e vontade sincera. Perguntou se ela recomendava um livro. E ali começou uma conversa improvável sobre sonhos esmagados, sobre medo de viver. Rafael desabafou, não sobre suas fortunas, mas sobre o sufoco da pressão que dinheiro demais traz. Queria fugir, achar um sentido além dos cifrões. Marina tremia, não só com o frio da noite, mas com um nó que enchia a garganta. Pela primeira vez, alguém se interessava por suas ideias, pelo que ela sonhava além daquela rotina silenciosa. Rafael a convidou ali, de repente. Quer vir comigo na feira literária? Quero mostrar um mundo que ninguém jamais me contou. O convite queimou como faísca, carregado de promessa e medo. Mas o que ninguém contava era que Rafael carregava sombras, histórias escuras que grudavam em seu passado como manchas difíceis de arrancar. Essa verdade oculta espalhava dúvidas na mente de Marina. Será que ela estava pronta para esse enigma? Para se apaixonar por alguém tão diferente? Sussurros entre os amigos, olhares desconfiados dos parentes dela. Eles viam Rafael com olhos de julgamento, como se Marina não fosse digna, ou pior, como se estivesse caindo em uma armadilha invisível. Então veio Clara, uma editora com sua própria bagagem, de feridas abertas, que deu a Marina um último empurrão. Clara viu além da bibliotecária tímida e arrancou dela uma coragem que ela não sabia que tinha. A coragem de enfrentar seus fantasmas, de mostrar sua voz ao mundo. E foi assim que Marina publicou seu primeiro livro, uma obra feita de lágrimas, de esperanças, de tudo que ela era e queria ser. Mas o sucesso trouxe mais cobranças, e no meio desse furacão, Rafael fez um pedido que parecia arrancado de um sonho. Um pedido de casamento que fez o coração dela disparar e, ao mesmo tempo, disparou um novo medo. Porque junto com aquele pedido veio uma revelação chocante. Algo guardado nas sombras do passado dele que poderia destruir tudo. A chuva, o silêncio da biblioteca, o olhar tímido de Marina. Tudo ficou pesado de repente. Ela sentiu aquele aperto no peito, aquele medo voraz de que o futuro que ela sonhou pudesse se desfazer como um castelo de cartas à primeira brisa. O que faria? Como escolher quando a verdade ameaça o amor mais puro? O mistério só cresce, e agora Marina está no limite. Coragem e dúvida, paixão e desconfiança. Tudo misturado num turbilhão que ainda vai testar cada pedaço de sua alma. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso.
Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Marina olhou nos olhos de Rafael, o coração acelerado. A chuva caía lá fora, como se lavasse o mundo. Mas ali, dentro da biblioteca, algo mais pesado pairava no ar. O pedido de casamento dele soava como um sonho. Maravilhoso, mas também aterrador. Foi quando ele se virou, como se sentisse a pressão do silêncio e dissesse: "Eu preciso te contar algo. Algo sobre mim que pode mudar tudo." Ela prendeu a respiração. A luz da biblioteca parecia escurecer, como se a própria atmosfera estivesse esperando. "Me conta", ela murmurou, a voz quase invisível. Rafael hesitou, seu olhar se desviando. A sombra de um passado sombrio dançava em suas feições. Ele finalmente falou em um sopro. "Havia alguém antes de você, alguém que eu amava muito. E essa pessoa não está mais aqui, porque eu a deixei morrer." Os olhos de Marina se arregalaram, o nó na garganta se apertou, e o mundo ao redor pareceu girar. O que ele estava dizendo? Como assim? O que aconteceu? Ela fez parte desse mundo paralelo que eu, às vezes, devido à pressão da minha vida, relegava a um lugar esquecido. O acidente foi meu erro, minha culpa. Ela estava comigo e eu não consegui salvá-la. Rafael cobriu o rosto com as mãos, convulsões de dor a transparecer em sua postura. A barreira do homem seguro e controlador desmoronou, revelando um jovem vulnerável, marcado pelo peso de uma escolha fatídica. Marina sentiu o chão tremer sob seus pés. As palavras dele ficaram ecoando. O que isso significava para eles? Outro silêncio pairou entre eles, pesado e cheio de dúvidas. "Rafael, você nunca me contou." "Eu sei," ele interrompeu, os olhos em chamas de desespero. "Eu pensei que poderia deixar isso para trás, mas agora que estou com você, isso tudo volta. O medo me consome, e eu não quero perder você também." Ela deu um passo atrás, o coração em pedaços. "Então você tem medo de mim, de nós? Por que não me disse antes? Não quero ser um remédio para suas feridas." Um apito agudo cortou. Silêncio da biblioteca, e os dois se viraram para a porta. A batida forte, numa sequência irreconhecível, deu lugar a um som de vidro quebrando. O barulho era ensurdecedor, e antes mesmo de Marina conseguir processar, a porta se escancarou. Um grupo de pessoas entrou, rostos conhecidos, mas parecendo diferentes, quase ameaçadores. Era Clara, mas com ela estavam outros amigos, todos com semblantes de acusação. "Rafael, você não pode simplesmente aparecer e esperar que tudo fique bem", Clara gritou, enquanto apontava para ele com um dedo tremendo. "Precisamos falar sobre o que você fez." Marina ficou paralisada, sua mente em tumulto. O que estava acontecendo? Sobre o que vocês estão falando? Sua voz saiu em um sopro frágil. "Sobre o seu passado, Rafael", gritou um dos amigos de Clara, a raiva espelhada em seu rosto. "Você deve saber que a verdade nunca fica escondida por muito tempo." O olhar de Rafael se endureceu. Agora era a vez dele de colidir com a sombra do passado. Mas Marina já estava se afastando dele, cada palavra se transformando em uma faca, e as peças do quebra-cabeça estavam prestes a se encaixar de uma forma que ela nunca poderia imaginar. O que ele havia feito? E como isso afetaria o futuro deles? O coração de Marina
começou a disparar, um labirinto de emoções a cercando. A chuva lá fora parou, mas dentro dela uma tempestade se formava. Ela precisava de respostas, mas quando olhou para Rafael, o homem que havia despertado sua vida para algo mais, percebeu que a batalha estava longe de terminar, e era apenas o começo. Marina sentiu seu coração disparar, o medo pairando no ar como uma tempestade. As palavras de Rafael ressoavam na sala, cada uma como um raio cortando a escuridão. O que você fez? A pergunta escapou de seus lábios, quase como um lamento. A tensão se acumulava. As vozes dos amigos pareciam sussurrar ao fundo, um eco distante. A realidade ao redor dela começou a se desvanecer. E quando Clara e os outros entraram, um peso ainda maior se abateu sobre os dois. Olhando nos olhos de Rafael, Marina sentiu uma fenda se abrir entre eles. O que você está escondendo? A angústia tomou conta de sua voz. Rafael se virou para Clara, o olhar carregado de desespero. Você não deveria estar aqui. Ele gritava, mas sua voz soava fraca, como se a certeza já estivesse indo embora. Os amigos de Clara avançaram, cercando-os em uma atitude quase ameaçadora. Esse é o momento da verdade, Rafael. Clara insistiu, a determinação em seus olhos. Marina não conseguia processar. Não era só o passado que assombrava Rafael. Havia algo mais, e isso estava colidindo com o frágil mundo que ela começava a construir com ele. O que mais ele poderia ter escondido? Rafael, por favor, me conta a verdade. Nesse momento, o celular de Rafael vibrou em seu bolso, projetando um som abrupto no silêncio tenso. Ele hesitou, e a expressão em seus olhos mudou de preocupação para um desespero quase visceral. O rosto dele empalideceu, e uma gota de suor desceu por sua têmpora. Não pode ser, ele murmurou. Marina sentiu um convite sinistro. Se formar no ar. Rafael, o que está acontecendo? Agora a tensão estava prestes a estourar como um balão de ar preso entre os dedos de uma criança. Ele olhou para o celular, a hesitação escrita em suas feições, antes de finalmente admiti-la. É sobre ela, a pessoa que morreu. Todos os olhos se fixaram nele. O que você quer dizer? Marina perguntou, cada palavra pesada como ferro. Um silêncio quase palpável envolveu a sala. Ela não estava sozinha. Não era só um acidente. Havia outras pessoas envolvidas. Sua voz tremia, e os olhos de Marina se arregalaram em choque. Estão me ameaçando. Eu estou sendo seguido. Ele olhou para os amigos, buscando uma conexão, mas viu apenas um mar de dúvidas. Seguido? Por quem? Clara cortou, o papel de defensor agora, transparecendo em sua postura. A segunda gota de suor escorreu pela face de Rafael enquanto ele contemplava sua resposta. A gangue que estava com ela. Eles querem vingança. Um grito quase escapuliu da garganta de Marina, mas ela se controlou. Vingança? O horror e da realidade estavam agora grudados em seu coração. De você? Rafael acenou quase incapacitado. Sim, e se eu contar tudo, pode ser ainda pior. Estou preso nesse pesadelo e vocês também podem estar. Eles sabem de você. Sabem quem você é. O chão sob os pés de Marina parecia desmoronar, e ela deu um passo para trás, a mente girando com a nova verdade desoladora. Os amigos de Clara olharam para Rafael com um misto de desconfiança e medo. As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando em um quadro sem luz, um abismo sem fim. Por que você não me contou antes? A voz de Marina estava quase sufocada pela dor. Nós tínhamos um futuro.
As lágrimas ameaçavam cair. Eu não queria que você se envolvesse. Eu só queria uma chance, um momento de paz, Rafael murmurou, a voz quase rouca. O impacto da revelação reverberou entre todos. O passado dele, a sombra do amor perdido, agora se tornava uma realidade sombria. Do lado de fora, a tempestade havia começado novamente, a chuva batendo contra as janelas da biblioteca como se quisesse entrar. E dentro, o ar estava pesado, carregado de segredos e promessas quebradas. E agora? Marina perguntou, um frio na barriga fazendo-a sentir a vulnerabilidade exposta diante de todos. O que fazemos agora? O olhar de Rafael se fixou nos rostos ao seu redor. A pressão da situação parecendo trazê-lo de volta à realidade. Precisamos sair, mas não será fácil. Eles não vão parar. As palavras caíram como pedras, abrindo um novo e aterrador capítulo em suas vidas. Marina olhou ao redor, o desespero se transformando em determinação. Liberdade era uma miragem, uma luta não vencida. E o que eles fariam em seguida? A noite abria suas garras. O tempo parecia parar. Um novo horror se aproximava, com todas as sombras do passado à espreita. A verdade estava a um passo de se revelar em sua forma mais cruel. E Marina sentiu que a batalha estava apenas começando. Marina olhou ao redor, seu coração acelerado. A revelação de Rafael pesava como chumbo. O olhar dele estava preso em seus amigos, o peso da pressão aparentemente esmagando-o ainda mais. Precisamos sair, mas não será fácil. Eles não vão parar. Antes que alguém pudesse responder, Clara, com um olhar de determinação, puxou Marina para perto. Vamos, agora. Precisamos sair daqui antes que mais confusão estoure. Porém, Marina estava paralisada. O choque ainda a dominava. Mas, e Rafael? O que faremos com ele? Sua voz tremia. Os amigos de Clara estavam em pânico. Sussurros nervosos se espalhando. Mas Rafael parecia calmo, quase resignado. Vou lidar com isso. Vocês precisam ir. É perigoso ficar aqui. Ele fez uma pausa, os olhos se enchendo de uma tristeza profunda. Eu não posso colocar vocês em risco. Nós não vamos deixá-lo, Clara exclamou, a voz firme. Mas a preocupação de Marina crescia. Um nó formava-se em seu estômago. Ela queria ajudá-lo, mas e se isso significasse se envolver em algo muito maior? A tensão aumentou. O celular de Rafael vibrou novamente, interrompendo a discussão. Ele olhou para a tela e seu rosto ficou pálido. Não pode ser. Pegou o celular, a respiração se acelerando. É uma mensagem. Do que? Clara questionou, quase desesperada. O ambiente ao redor começou a se agitar. A pressão de estar cercados por amigos e por segredos insuportáveis estava prestes a explodir. É dela! Rafael gritou, tornando-se uma sombra de si mesmo. Ela não está morta, está viva. O que ele disse ecoou como um trovão, e entre os amigos, um silêncio cortante tomou conta. Marina mal podia acreditar. Como assim viva? O que você está falando? O rosto de Clara se contorceu em confusão, mas Rafael segurou o celular com força. A gangue estava me usando, por isso eu não podia contar. Eles disseram que se eu falasse, ela seria novamente. Ela quem? Marina interrompeu, a mente em frenesi. O nó na garganta parecia intransponível. As palavras dele ressoavam como um eco distante. Fale logo. Rafael olhou de volta para os amigos, cada um refletindo o que acabava de ser revelado. A mulher que eu amei antes. Ela não morreu em um acidente. Ela foi sequestrada. Estava presa. E o que achávamos que era seu fim
Era apenas o começo. Um murmúrio de incredulidade percorreu o grupo. Clara balançou a cabeça. Isso é impossível. Você precisa esclarecer isso. Eu juro, o que contei até agora era só uma parte dela. Verdade. Eles a mantiveram longe de mim como forma de controle. E agora, se eu falar, se eu me aproximar dela, eles vão me matar. E matar você também, Marina. Você está em danger. A desolação na voz dele era palpável. Marina sentiu uma onda de adrenalina. Mas, Rafael, precisamos avisar a polícia. Sei que não vão acreditar. Eles têm controlado tudo isso. Eu só precisava de alguém para me ajudar. Alguém que pudesse ser forte o suficiente para enfrentar isso. Ele se virou, olhando diretamente para ela, com uma mistura de desespero e esperança no olhar. Então o vidro da biblioteca estalou. Uma sombra escura lançou-se sobre a entrada. Clara gritou, mas já era tarde. Um homem alto com um capuz entrou. A tensão no ar se transformou em pânico. Rafael. Ele rosnou, o tom ameaçador. Chegou a hora de você pagar pelo que fez. Os amigos de Clara recuaram, mãos nos tornozelos, as expressões misturadas entre medo e desafio. O homem revelou um sorriso maligno, os olhos brilhando na luz escassa. Está na hora de os segredos vazarem, e você não vai escapar disso. Marina deu um passo para trás, seu coração acelerado. O que estava acontecendo? Quando pensou que a revelação de Rafael era o pior, isso surgiu como um novo pesadelo. O que esse homem sabia? Qual era o verdadeiro quadro que se desenrolava? Ela olhou para Rafael, o medo agora transformado em determinação. Naquela fração de segundos ela percebeu que a luta não era apenas para salvar Rafael, mas para salvar a si mesma de um universo de mentiras. O passado dele estava de volta, e agora a verdade estava prestes a explodir em suas vidas como um incêndio incontrolável. O futuro que pensaram ter poderia estar ruindo bem ali, e a única coisa que restava era a luta pela sobrevivência. E enquanto o homem avançava, Marina percebeu que precisava decidir: lutar ao lado de Rafael ou deixá-lo enfrentar o inferno sozinho. O tempo pressionava, e a tempestade ao redor parecia nada comparada ao que estava prestes a passar. O homem de capuz avançou, uma sombra no meio da luz fraca da biblioteca. Marina sentiu seu coração disparar. O que ele queria? Rafael estava ao seu lado, mas a tensão no ar deixava a situação prestes a explodir. Os segredos vão sair à tona, Rafael. O homem rosnou com um sorriso cruel. Você não pode esconder quem você realmente é por muito mais tempo. Clara agarrou o braço de Marina, puxando-a para trás. O grupo se uniu em uma formação defensiva, mas todos pareciam tão perdidos quanto ela. Quem é você? Rafael respondeu, sua voz tensa, mas firme. O que você quer de mim? Você sabe que a hora da verdade chegou, não sabe? O homem deu um passo à frente, revelando um olhar que mostrava que ele não estava ali para brincar. Ela está viva, a garota que você ama. E se você não fizer o que eu digo, coisas ruins vão acontecer. Marina sentiu o sangue esquentar nas veias, um misto de medo e raiva. Deixe o Rafael em paz, gritou, a voz alta e cheia de determinação. O homem riu. Um som sinistro que ecoou pela sala. Você não entende. Não é ele que está em perigo. É você. O que ele disse parecia um trovão na cabeça de Marina, e ela ficou paralisada. Os amigos de Clara trocaram olhares de preocupação. O mundo dela estava se desintegrando em segundos, e tudo o que havia construído ao lado de Rafael agora estava à beira de um abismo. O passado voltava para cobrar, e ela podia sentir o peso dele.
Do que você está falando? Marina insistiu. A voz, quase um sussurro. Ele não te contou a verdade, não é? O homem puxou uma foto do bolso. Uma imagem de uma mulher. Marina não acreditou no que viu. Era ela. A mulher era uma versão mais jovem de si mesma. Roupas que ela usava em sua adolescência. Você é mais importante para ele do que imagina. E o que você não sabe é que você é parte dessa história. Marina sentiu como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Eu nunca vi essa mulher antes na minha vida. Como você pode dizer isso? As palavras saíram em um fluxo acelerado, tentando agrupar os pensamentos que agora estavam em um turbilhão. Você se parece muito com ela. Uma coincidência estranha, não acha? O sorriso do homem se alargou. Mais do que você imagina. Rafael encarou Marina, os olhos cheios de dor. Ela não é apenas uma estranha. Ela é minha irmã, desaparecida há anos. A revelação cortou como uma faca. O tempo pareceu parar, e a biblioteca silenciosa se tornou um observador, mudo daquela verdade devastadora. Mas isso significa que você, que eu, somos... O ar estava rarefeito, e Marina mal conseguia pensar. O homem deu um passo mais perto, a intenção ameaçadora em cada movimento. Você está ligada a esse passado, a uma história muito mais sombria. Riquezas, traições, segredos. Rafael balançou a cabeça. A expressão de quem estava prestes a desmoronar. Se eles descobrirem que você existe, Marina, eles vão tentar usá-la contra mim. Eu não posso deixar que isso aconteça. O queiramos ou não, aquela nova verdade revelada gerava mais perguntas. Clara olhou para o homem, com a incredulidade estampada no rosto. Então você está dizendo que você é... Sim, interrompeu o homem. Eu sou quem controla essa história. E agora que você sabe, não pode voltar atrás. Uma onda de choque percorreu a sala. O homem estava falando como se tudo estivesse sob seu controle. Mas dentro do peito de Marina, algo queimava. E se eu decidir não jogar o seu jogo? Rafael olhou para ela, um misto de proteção e dúvida em seu olhar. Marina, não, isso pode acabar mal. Mas antes que pudesse continuar, o homem piscou os olhos para ela. Ah, meu amor, você vai jogar. Se não for por você, será por ele. A vida que você pensou que tinha está prestes a colidir com a verdade. E ninguém poderá evitar isso. A tempestade lá fora ganhava força, e a sensação de que tudo estava prestes a desabar tornou-se palpável. Marina estava em meio a um jogo em que suas peças ainda não entendia, e o que ela estava prestes a descobrir poderia mudar tudo. O futuro deles estava em risco, e as fronteiras entre amor, lealdade e verdade eram mais tênues do que nunca. As luzes da biblioteca começaram a piscar e, com isso, o destino deles parecia cada vez mais incerto. O homem de capuz avançou, uma sombra no meio da luz fraca da biblioteca. Marina sentiu seu coração disparar. O que ele queria? Rafael estava ao seu lado, mas a tensão no ar deixava a situação prestes a explodir. Os segredos vão sair à tona, Rafael. O homem rosnou, com um sorriso cruel. Você não pode esconder quem você realmente é por muito mais tempo. Clara agarrou o braço de Marina, puxando-a para trás. O grupo se uniu em uma formação defensiva, mas todos pareciam tão perdidos quanto ela. Quem é você? Rafael respondeu, sua voz tensa, mas firme. O que você quer de mim? Você sabe que a hora da verdade chegou, não sabe? O homem deu um passo à frente, revelando um olhar que mostrava que ele não estava ali para brincar. Ela está viva.
a garota que você ama. E se você não fizer o que eu digo, coisas ruins vão acontecer. Marina sentiu o sangue esquentar nas veias, um misto de medo e raiva. Deixe o Rafael em paz, gritou, sua voz alta e cheia de determinação. O homem riu, um som sinistro que ecoou pela sala. Você não entende. Não é ele que está em perigo. É você. O que ele disse parecia um trovão na cabeça de Marina, e ela ficou paralisada. Os amigos de Clara trocaram olhares de preocupação. O mundo dela estava se desintegrando em segundos, e tudo o que havia construído ao lado de Rafael agora estava à beira de um abismo. O passado voltava para cobrar, e ela podia sentir o peso dele. Do que você está falando? Marina insistiu, a voz quase um sussurro. Ele não te contou a verdade, não é? O homem puxou uma foto do bolso. Uma imagem de uma mulher. Marina não acreditou no que viu. Era ela. A mulher era uma versão mais jovem de si mesma. Roupas que ela usava em sua adolescência. Você é mais importante para ele do que imagina. E o que você não sabe é que você é parte dessa história. Marina sentiu uma onda de adrenalina. Eu nunca vi essa mulher antes na minha vida. Como você pode dizer isso? As palavras saíram em um fluxo acelerado, tentando agrupar os pensamentos que agora estavam em um turbilhão. Você se parece muito com ela. Uma coincidência estranha, não acha? O sorriso do homem se alargou. Mais do que você imagina. Rafael encarou Marina, os olhos cheios de dor. Ela não é apenas uma estranha. Ela é minha irmã, desaparecida há anos. A revelação cortou como uma faca. O tempo pareceu parar, e a biblioteca silenciosa se tornou um observador mudo daquela verdade devastadora. Mas isso significa que você, que eu, somos. O ar estava rarefeito, e Marina mal conseguia pensar. O homem deu um passo mais perto, a intenção ameaçadora em cada movimento. Você está ligada a esse passado, a uma história muito mais sombria. Riquezas, traições, segredos. Rafael balançou a cabeça, a expressão de quem estava prestes a desmoronar. Se eles descobrirem que você existe, Marina, eles vão tentar usá-la contra mim. Eu não posso deixar que isso aconteça. O queiramos ou não, aquela nova verdade revelada gerava mais perguntas. Clara olhou para o homem com a incredulidade estampada no rosto. Então você está dizendo que você é... Sim, interrompeu o homem. Eu sou quem controla essa história. E agora que você sabe, não pode voltar atrás. Uma onda de choque percorreu a sala. O homem estava falando como se tudo estivesse sob seu controle. Mas dentro do peito de Marina, algo queimava. E se eu decidir não jogar o seu jogo? Rafael olhou para ela, um misto de proteção e dúvida em seu olhar. Marina, não, isso pode acabar mal. Mas antes que pudesse continuar, o homem piscou os olhos para ela. Ah, meu amor, você vai jogar. Se não for por você, será por ele. A vida que você pensou que tinha está prestes a colidir com a verdade, e ninguém poderá evitar isso. De repente, um estrondo ecoou. A porta da biblioteca se abriu com força, batendo contra a parede, e um novo grupo de pessoas entrou, interrompendo a tensão. Entre eles, uma figura familiar, a mãe de Marina, Ana, o rosto contorcido em temor. Marina, o que você está fazendo aqui? Sua voz cortou o ar carregado de segredos. Marina ficou em choque. Mãe, como você chegou aqui? Ana não respondeu, seus olhos focados em Rafael com um olhar que parecia uma mistura de amor e raiva. Você o conhece? Ele é perigoso, Marina. Você precisa sair agora. O homem do capuz sorriu, com um olhar vitorioso. Veja, querida, a verdade está à sua porta. Você não pode arrastá-la para isso.
Ana gritou, sua voz ecoando. Você não sabe dos riscos, Rafael. Você não conhece a verdade dela. Marina assistiu, sem entender. O que você quer dizer com isso? As palavras saíram em um sussurro, quase inaudíveis. Ana respirou fundo, as mãos trêmulas. A verdade que eu escondi, a razão pela qual tudo isso aconteceu. Ela olhou de novo para Rafael. E agora, pode ser tarde demais. Marina sentiu o mundo girar. Segredos se acumulavam como pedras em seu peito, prontos para explodir. Olhando para Rafael e depois para sua mãe. Uma certeza cruel a atravessou. Tudo o que acreditava pode ser uma ilusão. Você está dizendo que a história que eu conheço não é a única? O medo a consumia. Não, filha, disse Ana, lágrimas ameaçando derramar. Algumas histórias nunca são simples. Pode haver coisas muito mais sombrias que você não conhece. Coração na garganta, Marina entendeu. Uma sombra pairava sobre seu destino, e a luta estava prestes a começar. E agora, o que fazemos? A tensão era palpável. A verdade ainda não revelada, e o futuro um labirinto. Um eco distante da tempestade se intensificou, prometendo que em breve tudo estaria à mercê de um destino incerto. Marina sentiu o mundo girar. A declaração da mãe ecoava na sala e a tensão estava tão palpável que poderia ser cortada com uma faca. O homem de capuz sorria, como se tivesse ganho um jogo que nunca quis jogar. Ao mesmo tempo que Rafael parecia desmoronar, Marina tentava reconstruir tudo o que sabia sobre si mesma. Calma, mãe. O que você está dizendo? Ela mal podia acreditar. Ana olhou para os lados como se visse fantasmas. Você não entende, Marina. Tudo foi planejado. Você não pode se envolver com ele. Não agora. A afirmação era cada vez mais enfática. Os amigos de Clara trocavam olhares nervosos, incapazes de compreender a gravidade do que estava acontecendo. Rafael estava pálido, a expressão misturando desespero e confusão. O que você está escondendo de mim, mãe? O que mais está nessa história? A inquietação dele reverberou no ambiente. É a razão pela qual sua irmã desapareceu. Ana hesitou. Ela não morreu. Ela foi levada. E não foi só por acidente. Havia outro homem, um inimigo. Ele sempre esteve atrás de mim. E agora é de você, Marina. O ar estava pesado. Uma porta de segredos antigos se abria, revelando um labirinto que Marina nunca quis explorar. O que você quer dizer com isso? Por que ainda não me contou? As palavras dela eram um misto de raiva e dor, exigindo respostas. Porque eu a protegi, para que você não se machucasse. Eu achava que os perigos já tinham ficado para trás. Mas agora você está no meio disso tudo, e não consigo garantir a sua segurança. Ana olhava diretamente para Rafael, um olhar que misturava desprezo com uma urgência desesperadora. O homem de capuz se divertia com a confusão, parecendo um maestro de um concerto trágico. E agora, queridos, a verdade vem à tona, e as máscaras vão cair. Rafael, que tal você finalmente contar a verdade sobre a sua família? Marina podia sentir seu coração acelerar. Que verdade? O que você sabe sobre mim e sobre Rafael? O desconforto cresceu. Cada respiração parecia mais pesada que a anterior. Ah, linda e inocente Marina. Você não faz ideia. Você realmente acha que é apenas a bibliotecária. Está prestes a descobrir que sua vida é um jogo de xadrez entre você e sua irmã. O homem riu. Marina congelou. Minha irmã? A palavra ecoou,
reverberando com reverência e pavor. Sim, você é a chave para o passado. E o que você não sabe mesmo, é que você e Rafael não são assim, tão diferentes. As palavras se afundaram e o ambiente parecia desmoronar ao redor dela. O mundo girava. A leveza que sentia ao lado de Rafael agora era uma ilusão. O que você quer dizer com isso? Deixe isso claro. Os olhos dela buscavam Rafael, mas o olhar dele estava distante, como se ele estivesse à beira de um abismo. Olha, eu não queria estragar a festa, mas a verdade é que a história de vocês dois é mais enlameada do que pensam. Não apenas por causa da irmã perdida de Rafael, mas pela ligação sanguínea que vocês têm. O homem sorriu ao ver a confusão nos rostos deles. Marina sentiu como se um filme de terror estivesse se desenrolando em sua mente. Vários flashes de rostos desconhecidos, eventos não vividos. Uma conexão profunda com uma vida que nunca teve. Não, ela sussurrou, as lágrimas ameaçando brotar. Você está mentindo, isso não pode ser verdade. Ana olhou para a filha, um peso de tristeza nos olhos. Infelizmente, minha querida, é verdade. Rafael é parte da sua família. E a história que nos liga é mais do que tragédias. É uma colcha de retalhos de segredos não ditos. Rafael pareceu desabar. Como você pode ter escondido isso de mim, mãe? A dor dele era quase tangível. Mas antes que alguém pudesse responder, um estrondo repentino ecoou. A entrada da biblioteca se abriu violentamente e uma enxurrada de luz iluminou a sala. Uma figura conhecida veio à frente. Era Laura, a irmã de Rafael, com um olhar decidido e sem medo. Chega, acabou o tempo de esconder a verdade. As palavras dela acertaram em cheio. E a revelação que todos temiam parecia apenas um degrau de uma escada tortuosa. Marina estava ali, no meio de um turbilhão, sem saber se a verdade a libertaria ou a aprisionaria ainda mais. O que mais ela não sabia? Como tudo isso se encaixava? A tempestade na biblioteca não era nada comparada àquela que se formava dentro dela. A luta estava apenas começando. Laura marchou para dentro da biblioteca, o olhar decidido. Como se tivesse o poder de mudar tudo. Chega, acabou o tempo de esconder a verdade. As palavras dela cortaram o ar como uma faca. O homem de capuz virou a cabeça, surpreso, e a tensão aumentou ainda mais. Marina ficou paralisada. O que mais poderia acontecer? Laura, você? O que você está fazendo aqui? A voz de Rafael tremia. A mistura de alívio e desespero era evidente. Eu vim por você, Rafael. Precisamos falar. Agora. Laura ignorou a tensão sobre a mesa. Você não entende o que está em jogo. A intensidade em sua voz ecoou, mas, no fundo, Marina sentiu um frio no estômago. O homem do capuz começou a se mover, preparando-se para intervir. Ah, olha a velha amiga de Rafael vindo salvar o dia. Ele zombou. Um sorriso malévolo formando-se em seu rosto. Mas você não sabe o quanto está em perigo, não é, moça? Marina entreolhou Rafael e Laura, a angústia sendo palpável. O que você quer dizer? A voz dela tremia. Ela pode não saber, mas você sabe. Essa história é maior do que você imagina, Laura. Esses dois estão completamente enredados. O ar estava eletricamente carregado, cada palavra soando como um aviso. E você vai se calar. Eu conheço a verdade que eles não sabem. Laura respondeu, endireitando-se como se estivesse armando uma batalha. A razão pela qual minha família foi destruída é a mesma que trouxe você de volta, Rafael. Marina sentiu o coração parar.
Destruída? O que você está dizendo? A incredulidade a envolvia como um manto pesado. O pânico começou a subir pela barriga. Você disse que foi sequestrada. Rafael exigiu. A dor em sua voz era quase palpável. O que mais você não me contou, Laura? Eu fui, mas tinha um motivo. Estava tentando proteger você, Rafael. Laura respirou fundo, como se estivesse preparando o terreno para a bomba que estava prestes a soltar. Nós somos parte de algo maior. E Marina, você não sabe, mas você tem o que eles querem. Marina piscou. Eu? O que poderia ser? O nó na garganta apertava e um medo profundo começou a roer seu coração. O homem de capuz cruzou os braços, observando cada movimento com um sorriso satisfeito. Ah, mas veja, a Teia está realmente entre nós, ele murmurejou, sua voz baixa e provocadora. Isso só fica melhor. O que você está dizendo? Perguntou Laura, o olhar confuso. Se você está mentindo para colocar medo, não vai conseguir. O homem balançou a cabeça, rindo. Você é muito ingênua. Teia não era só uma mulher, ela era uma força. A conexão que vocês duas têm... Quando você nasceu, Marina, a luz dela se apagou para dar espaço a você. E agora, o que ela representa? É o que queremos. O choque percorria a sala como um relâmpago ilumina a escuridão. Marina olhou para Rafael, os olhos arregalados. O que você está dizendo? O que é Teia? É a anima que controla o que você é, uma linhagem, um legado. O homem deu um passo à frente, olhando fixamente para Marina. E você, minha querida, acaba de despertar o interesse de pessoas muito perigosas. Marina começou a suar frio, a mente girava. Mas eu sou só uma bibliotecária, protestou. Não faz sentido. Seus irmãos não são apenas humanos. Você está mais perto do que pensa. A voz do homem cortou com um tom de desdém, misturado a um respeito sombrio. O ar parecia rarefeito. Laura se aproximou de Marina. Você não sabe, mas seu potencial ainda não foi liberado. E eles estão vindo atrás de você. A tempestade do lado de fora começou a ganhar força e ruídos nas janelas ecoavam, parecendo coincidir com os sentimentos dentro da biblioteca. Marina sentia o chão sob os pés tremer. Mas quem está atrás de mim? O que eles querem? O homem do capuz inclinou a cabeça, como se estivesse deliberando. Eles querem tudo, e você é a chave. Se não jogarem os seus peões, a história pode mudar para sempre. Em meio ao caos, um barulho alto. A porta da biblioteca se abriu novamente. Os olhos de todos se voltaram, e Marina percebeu que a verdade dela estava prestes a ser exposta ainda mais. A última coisa que ela esperava era ver quem estava ali, prestes a mudar completamente o rumo daquele drama. A figura na porta era Joel, um amigo comum. Mas não era só isso. O que ele trazia nas mãos deixaria todos em estado de choque. Uma caixa, desgastada, com marcas de um passado obscuro. A pergunta pairou no ar. A caixa não era simplesmente um objeto, mas um indicativo de que a verdade, por fim, estava prestes a ser desenterrada. Laura marchou para dentro da biblioteca, o olhar decidido, como se tivesse o poder de mudar tudo. Chega, acabou o tempo de esconder a verdade. As palavras dela cortaram o ar como uma faca. O homem de capuz virou a cabeça, surpreso, e a tensão aumentou ainda mais. Marina ficou paralisada. O que mais poderia acontecer? Laura, você? O que você está fazendo aqui? A voz de Rafael tremia. A mistura de alívio e desespero era evidente. Eu vim por você, Rafael. Precisamos falar, agora. Laura ignorou a tensão sobre a mesa. Você não entende o que está em jogo. A intensidade em sua voz ecoou, mas no fundo, Marina sentiu um frio no estômago.
O homem do capuz começou a se mover, preparando-se para intervir. Ah, olha a velha amiga de Rafael vindo salvar o dia. Ele zombou, um sorriso malévolo formando-se em seu rosto. Mas você não sabe o quanto está em perigo, não é, moça? Marina entreolhou Rafael e Laura, a angústia sendo palpável. O que você quer dizer? A voz dela tremia. Ela pode não saber, mas você sabe. Essa história é maior do que você imagina, Laura. Esses dois estão completamente enredados. O ar estava eletricamente carregado, cada palavra soando como um aviso. E você vai se calar. Eu conheço a verdade que eles não sabem. Laura respondeu, endireitando-se, como se estivesse armando uma batalha. A razão pela qual minha família foi destruída é a mesma que trouxe você de volta, Rafael. Marina sentiu o coração parar. O que você está dizendo? A incredulidade a envolvia como um manto pesado. O pânico começou a subir pela barriga. Você disse que foi sequestrada? Rafael exigiu. A dor em sua voz era quase palpável. O que mais você não me contou, Laura? Eu fui, mas tinha um motivo. Estava tentando proteger você, Rafael. Laura respirou fundo, como se estivesse preparando o terreno para a bomba que estava prestes a soltar. Nós somos parte de algo maior. E Marina, você não sabe, mas você tem o que eles querem. Marina piscou. Eu? O que poderia ser? Um nó na garganta apertava, e um medo profundo começou a roer seu coração. O homem de capuz inclinou a cabeça, como se estivesse deliberando. Eles querem tudo, e você é a chave. Se não jogarem os seus peões, a história pode mudar para sempre. Em meio ao caos, um barulho alto. A porta da biblioteca se abriu novamente. Os olhos de todos se voltaram. E Marina percebeu que a verdade dela estava prestes a ser exposta ainda mais. A última coisa que ela esperava era ver quem estava ali, prestes a mudar completamente o rumo daquele drama. A figura na porta era Joel, um amigo comum. Mas ele não tinha nada de normal. O que trazia nas mãos deixaria todos em estado de choque. Uma caixa desgastada, e a sensação que flutuava no ar era de que não era apenas um objeto, mas uma abertura para um passado obscuro. Eu não consegui ficar de fora, Joel declarou, ofegante. Ele ergueu a caixa, os olhos determinados. Eu encontrei isto. Rafael se virou, a expressão de confusão misturada com um pingo de esperança. O que é isso, Joel? O que tem dentro? Vocês precisam ver. Joel abriu a caixa e todos se inclinaram, o ar carregado com expectativa. Dentro, objetos pessoais, fotos em preto e branco de rostos familiares e uma medela de um símbolo que parecia familiar. Mas era a última coisa que viu que os deixou em choque. Um colar, um pingente que parecia idêntico ao que Marina usava. Marina levou a mão ao peito. A respiração se disparou. O que é isso? Esta caixa pertenceu à sua mãe, Marina. Joel disse. E na mesma hora, o ambiente inteiro pareceu congelar. Eu achei enquanto investigava o que aconteceu com a família dela. Um silêncio profundo envolveu todos, enquanto Marina lutava para processar. Minha mãe? O que isso significava? A tempestade lá fora rugia. A biblioteca vibrava com a tensão. A verdade estava prestes a ser esfaqueada. O que você quer dizer com isso? Rafael estava pálido, os olhos fixos no colar na caixa. O homem de capuz parecia mais tenso, como se uma luz estivesse sendo acesa nas trevas. Ela estava com algo, um segredo que poderia mudar tudo. Quando ela desapareceu, eu segui pistas que me levaram aqui. Joel olhou para Marina, sua voz baixando. Você não é apenas um peão nesta história. Você tem um sangue especial, uma linhagem. Marina sentiu um nó se apertar em seu peito. Então,
Isso significa que eu sou parte disso tudo? A revelação caiu como um peso mortal. Exatamente. E agora, todos estão em perigo. As palavras de Joel ecoaram, e a sala pareceu se encolher em torno deles. O que isso significava? E eu me arrependo de não ter te avisado antes, mas não sabia como. O homem de capuz começou a rir. Que belo teatro, não é? Agora todos vocês sabem que a verdade é um círculo vicioso. Sua voz se tornou predatória. Mas a pior parte, queridos, está apenas começando. Se você não se apressar, pode perder mais do que imagina. Marina sentiu o sangue esfriar, a tensão atingindo o auge. O passado não estava apenas chegando, estava explodindo em suas vidas. A medela do colar parecia pulsar com uma energia própria, quase como um alerta de que segredos muito mais profundos estavam prestes a ser revelados. O que mais estavam escondendo? E qual era o verdadeiro significado de toda essa história? E agora, a pergunta pairou no ar como um grito silencioso. A tempestade lá fora não era nada comparada àquela que se formava naquele instante. O clima na biblioteca mudou drasticamente. O peso dos segredos e as verdades expostas pairavam no ar como uma tempestade prestes a estourar. Marina mal conseguiu respirar enquanto seus olhos fixavam. O colar na caixa. O eco do que Joel dissera pairava em sua mente. A conexão com sua mãe, com a tragédia da irmã de Rafael, tudo pareceu entrelaçado em um tecido de dor e revelações. Marina, escute. Rafael pegou a mão dela, os olhos ardendo com emoção. Isso tudo é muito maior do que nós. Precisamos saber a verdade. Há muito em jogo. Mas a voz dele parecia distante, como se a realidade estivesse afundando em um abismo desconhecido. Laura tomou a frente. Precisamos unir as forças. Se vamos enfrentar isso, precisamos saber cada detalhe. A caixa de Joel pode conter a verdade que precisamos. Ela olhou para Marina, uma compreensão profunda surgindo entre as duas. Eu sinto que você é mais forte do que imagina. Marina acenou lentamente. A certeza começando a se formar dentro dela. Se o colar é a chave, talvez o que temos que fazer seja enfrentar o homem de capuz. Nesse momento, ela olhou nos olhos de todos, sentindo a união que começava a se formar. O medo ainda era palpável, mas havia uma faísca de esperança. Você não pode fazer isso. O homem de capuz bradou, interrompendo o momento. Ele deu um passo para frente, mas Rafael se pôs à frente de Marina, como um escudo. Vamos enfrentar isso juntos, ele disse, a voz firme e determinada. O homem começou a rir, mas isso não intimidou os que estavam prontos para a batalha. Se acham que isso vai acabar bem, estão enganados. Ele sussurrou, e a tensão aumentou novamente, mas Marina sentiu que a coragem estava crescendo. Se você está aqui para nos intimidar, eu sugiro que se afaste. Laura desafiou com força. O coletivo estava unido, e o homem de capuz já não tinha mais controle sobre eles. Com um movimento rápido, Joel se aproximou, segurando a caixa. Vamos descobrir de uma vez por todas o que está escondido aqui. Marina, abra isso. Ele pressionou, e quando os dedos dela tocaram a tampa, um brilho emanou de dentro. Marina hesitou, mas sentiu que não tinha mais volta. Quando finalmente a abriu, uma luz intensa irrompeu, iluminando os rostos alarmados ao redor. O impacto da revelação foi como um terremoto. Uma história há muito esquecida começava a se desenrolar. A caixa continha não apenas objetos, mas também uma série de cartas escritas pelo passado. De sua mãe. Essas cartas, elas poderiam esclarecer tudo. Seu coração disparou. Cada palavra que lia revelava um novo fragmento da verdade.
Os olhos do homem de capuz se estreitaram. Não, você não pode abrir isso. A verdade não é o que parece. Mas os outros estavam com Marina e Rafael. Eles não olhavam mais para trás. Parecia que a hora da verdade finalmente chegara. As cartas mostravam um vínculo familiar mais profundo, revelando segredos que se entrelaçavam com a existência de todos ali. Marina começou a perceber que o que poderia ser um ponto final era apenas um novo começo. Pipocavam ideias em sua mente, uma habilidade ocultada que poderia ser usada em favor deles. Enquanto o homem de capuz parecia mais desconcertado, Marina tomou coragem. Não vamos deixar que você destrua o que nós somos. E nesse momento, a coragem de cada um se acendeu como uma lamparina em meio à escuridão. Assim, a tempestade que havia invadido a biblioteca simbolizava o que estava prestes a acontecer. Uma nova vida, uma nova história. O controle não estava mais nas mãos do perigo, mas sim na união deles. E apesar do que ainda estava por vir, sabiam que juntos poderiam enfrentar até mesmo as sombras mais profundas. O homem de capuz recuou, enquanto a luz da verdade parecia brilhar cada vez mais. Era hora de agir. Marina sentiu que o poder não era apenas dela, mas de todos juntos ao seu redor. Seriam eles capazes de vencer essa batalha? Aquela ideia persistia, criando um divã de possibilidades ardentes. Antes que pudessem dar o próximo passo, uma figura familiar entrou no quadro. Como um eco do passado, era o que estavam buscando, e com isso, um mistério envolvente se instalava de novo na sala. E agora, querido leitor, você precisa se inscrever no canal. Não espere nem mais um segundo. O momento para demonstrar seu apoio e garantir que você não perca as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e fazer essa comunidade crescer ainda mais. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Eu quero saber o que você achou. E não se esqueça, compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Vamos juntos desbravar mais mistérios e momentos incríveis.